vou passar logo a palavra pro Paulo para ele poder comentar com a gente. Como é que tá essa situação, Paulo? Olha, Ítalo, eu espero que hoje a gente tenha tempo, que o espectador esteja com tempo, que vocês estejam com tempo, porque essa história é cabeludíssima e até agora eu ainda não vi na imprensa brasileira em lugar nenhum e muito pouco na própria imprensa americana o que eu vou tentar fazer hoje aqui com vocês. Então, eu vou tentar explicar o que é esse negócio de Hunter Biden, o que é isso, o que estão falando do filho do Joe Biden, quem é esse cara? Eu fiz várias anotações aqui, porque é preciso explicar a história com princípio, meio e fim. Então, senta que lá vem história para o espectador. Se você sempre quis saber sobre esse caso e nunca não achava nenhuma fonte em português que te explicasse, ou as mesmas fontes em inglês, era muito difícil você ter toda essa informação que eu vou dar aqui condensada ao longo desse tempo. Então, aproveita esse momento, um momento oportuno e especial. Então, vamos começar falando sobre quem é o Hunter Biden, né? O Hunter Biden é um dos filhos do Joe Biden. Ele tem um outro filho que faleceu, mas o Hunter Biden é um dos filhos dele que está vivo. E esse cara, o Hunter Biden, ele passou a carreira inteira em cima do pai, tá? Ele é o famoso filhão encostado no pai. Não é novidade. O primeiro emprego dele foi no MBNA, que era um banco americano, que era um dos maiores doadores das campanhas do Joe Biden na época no Senado, né? Então, o primeiro emprego que ele arrumou foi ali uma boquinha arrumada pelo pai, numa empresa que era uma das maiores doadoras da campanha do pai, tá? Depois começou o governo do Bill Clinton, e o Joe Biden arrumou para o Hunter uma boquinha no Departamento do Comércio. Então o brasileiro está acostumado com isso, né? Já sabe como é que é esse esquema. Vai lá, arruma uma boquinha para o filho, um empreguinho ali, encosta ali, pô, Bill Clinton, Partido Democrata, pô, é parceirão, amigo, pô, arruma um empregão pro meu filho. O Bill Clinton falou, deixa eu botar ele aqui com um salário gordo no Departamento de Comércio. Qual era a experiência que ele tinha com o comércio? Nenhuma, ele tinha trabalhado num banco. Depois disso ele saiu. Quando o Bush, né, o George W. Bush, ganhou as eleições em 2001, o Hunter Biden saiu e fundou uma empresa de quê? De lobby. E o lobby aqui nos Estados Unidos é uma atividade legal, uma atividade reconhecida. Pode não ser moralmente maravilhosa, em muitos casos, mas é uma atividade reconhecida. Então, o filhão foi lá e fundou a Odaker, Biden e Belair, que era uma empresa de lobby, se aproveitando do trâmite ali do Joe Biden, que era já um democrata expoente no Senado. Em 2006, olha como esse negócio da boquinha do toma lá da cá, e principalmente nesses tempos de Bolsonaro meio irreconhecível, é bom a gente olhar para cá e ver que também acontece. Em 2006 o presidente era o Bush, ou seja, do Partido Republicano, adversário, teoricamente, do Joe Biden. 2 anos depois, o Joe Biden seria o candidato a vice na chapa do Barack Obama contra o partido do Bush. Mas o Bush arrumou um empreguinho também para o Joe Biden, para o Hunter Biden, para o filho do Joe Biden, no board, no conselho de administração da Amtrak, que é uma empresa aqui que administra ferrovias, né? E aí ele saiu quando o pai vira vice-presidente. Calma que não acabaram aos pouquinhos. Eu vou contar agora o que acontece, tudo que eu vou contar a partir de agora acontece depois, tá? Depois que o Joe Biden virou vice-presidente dos Estados Unidos. Porque esse Joe Biden agora, que é o candidato à presidência pelo Partido Democrata, ele antes era foi vice-presidente do governo Barack Obama. Então, em 2013, o Joe Biden arrumou para o Hunter uma boquinha na reserva da Marinha dos Estados Unidos. Como é que foi essa boquinha? O Hunter Biden já tinha 43 anos, ou seja, uma idade que não dá mais para você entrar nas Forças Armadas aqui, e ele foi aceito como parte de um programa aqui que permite que um número limitado de candidatos que tenham atividades extraordinárias sejam admitidos como oficial na Marinha. Existe isso aqui, essa previsão. Só que qual era a habilidade extraordinária do Joe Biden? Nenhuma, ele não tinha nenhuma história, nenhuma trajetória. Ele, além disso, além da isenção da idade, ele recebeu uma outra isenção, né? Um perdão ali por não atingir os critérios, que foi o fato dele ser
dele já ter tido um episódio com drogas. Ele vai lá, consegue essa posição como oficial, e quem administra o juramento dele na Casa Branca é o pai de Joe Biden. O que acontece no mês seguinte? Um mês depois do Joe Biden fazer o juramento do filho dentro da Casa Branca, o Hunter Biden testa positivo. Existe teste rotineiro dentro das Forças Armadas para as posições. Ele testou positivo num teste de urina para cocaína e recebeu baixa administrativa. Baixa administrativa, para quem não sabe, é um eufemismo, uma palavra bonita para demissão. Ele foi demitido da Marinha. Isso é só para... Estou aqui, ainda não entrei na corrupção, só entrei nas bocadas. Até aí tudo bem, seu Sepúlveda, Ítalo? Por enquanto você está descrevendo um playboy, né? Eu estou descrevendo o comportamento. Eu não tenho nenhum fato aqui. Até agora as informações que estão aqui são informações de Wikipedia. Então, não tem nenhum fato aqui, não tem nada que seja absolutamente assim, obscuro, teoria da conspiração, não tem nada. Agora eu vou entrar na política. Até agora eu só estava entrando nas bocadas, né? Quero entrar na política. Então vamos lá. Vamos falar de... Eu vou dividir os esquemas do Hunter Biden em 3 países, tá? Eu vou falar... Na verdade, primeiro precisa entender o seguinte. Quando o Barack Obama se tornou presidente, ele delegou ao Joe Biden a política externa em relação a 2 países especificamente. A China e a Ucrânia. Então, assim, o Joe Biden era o grande articulador do governo Obama na China e na Ucrânia. Eu vou começar falando de Rússia, mas depois eu vou falar de China e Ucrânia. Então, vou falar de coisas razoavelmente recentes na Rússia. Há cerca de 2 meses, tá? 2 meses, o Comitê de Investigação do Senado, eu até falei isso aqui, dos assuntos de segurança interna do Senado americano, afirmou que em 2014 a empresária russa Helena Baturina, esposa do ex-prefeito de Moscou, Yuri Lushkov, e a mulher mais rica da Rússia, transferiu, ao longo de alguns anos, 3,5 milhões para uma empresa de investimentos ligada ao Hunter Biden. O relatório não diz exatamente o quanto isso foi para o Hunter Biden, mas e também não fala de documentos que ainda estão confidenciais e a gente não sabe dos detalhes. Esse Yuri Lushkov, tá, que é o marido da viúva, né, que é hoje a mulher mais rica da Rússia, ele foi um dos fundadores do Partido Rússia Unida, que é hoje o maior partido da Rússia. Tá? O Hunter Biden, além disso, o mesmo relatório diz que o Hunter Biden supostamente enviou milhões de dólares, segundo o relatório, para pessoas que parecem estar envolvidas na indústria do sexo. Aí eu vou ler aqui, ipsis literis, o relatório do Senado. Os registros também observam que algumas dessas transações estão ligadas ao que parece ser uma rede de prostituição ou tráfico de seres humanos no leste europeu. A gente não sabe por que a empresa do Hunter recebeu esse dinheiro, é informação oficial. A gente não sabe por que ela recebeu esse dinheiro, não sabe qual é a expertise do Hunter Biden na área da Helena Baturina, que é da área de empreendimento imobiliário, incorporações, construção e hotelaria, uma área que eu conheço bem. Ela, não sei qual é a expertise do Hunter Biden no tema, mas conforme eu for explicando aqui alguns casos, vocês vão começando a entender. Aí eu quero falar de China. Diga se você... Claro. Só uma ironia. Essa é a verdadeira conexão russa, né? Essa é a verdadeira conexão russa. E esse negócio ele tem um histórico. Eu não gosto muito de entrar na vida pessoal das pessoas, no que diz respeito o que não é assunto político, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é assunto político. Interessa saber se a conduta do Joe Biden de ficar arrumando boquinha e ficar fazendo tráfico de influência para o filho, né? Isso interessa saber. Agora, tem um monte de coisa sobre a vida privada do Hunter Biden, sobre os casos dele com drogas, que são problemas conhecidos, os casos de adultério, a separação e etc. São coisas que eu acho que não vem ao caso. Eu normalmente preservo a vida privada das pessoas, porque todos nós temos problemas privados. Então eu estou focando aqui no que interessa do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista de vida pública. Vamos lá. Vamos falar agora de China, tá?
Quando o Obama assumiu em 2009, como eu disse, o Joe Biden ficou responsável pela política da China. Já em 2009, o Hunter Biden fundou duas empresas, a Rosemont Seneca e a Eudora Global. São duas empresas de investimento e venture capital. Essa Rosemont, né, se registrou na China e criou um outro fundo, se juntou com uma outra empresa, num fundo chamado BHR Partners. Esse fundo hoje, veja, é controlado por quem? Pelo Bank of China. Começou a ficar estranho, né? O Hunter Biden fundou uma empresa de investimentos que vai lá e se incorpora na China e faz um investimento numa empresa que hoje é controlada pelo Bank of China. Bank of China, o banco estatal chinês. Esse fundo que o Hunter Biden criou foi criado com o objetivo de injetar capital na Sinopec, uma empresa de óleo e gás chinesa que é a maior refinadora de petróleo e gás do mundo. Do mundo. Levantaram 1,7 bilhão de dólares para enfiar em fundos de investimento do mundo todo. Levantaram 1,7 bilhão de dólares para injetar nessa empresa, na Sinopec, através de um fundo do Bank of China. Tá? Olha, eu sei que começa a parecer complicado, mas é importante ver os vínculos do Joe Biden com as empresas estatais chinesas, com a oligarquia chinesa. O Bunter só saiu dessa BHR, não saiu depois que o Barack Obama saiu do governo, não. Ele ficou na BHR, nesse BHR, nesse fundo, até 2019, quando o Trump começou a denunciar ele. E aí ele saiu fora. Tá? Além disso, o Hunter também agiu como lobista, isso é reconhecido, ele ganhou até um diamante de não sei quantos quilates de presente, isso foi uma história que foi publicada. Ele agiu como lobista para intermediar a venda de uma refinaria de gás natural liquefeito na Louisiana para o bilionário chinês Ye Jianming. Então, vamos lá. O Hunter Biden agiu como lobista para pegar uma empresa de um setor bastante estratégico nos Estados Unidos e intermediar, conseguir as licenças, conseguir intermediar ali que funcionasse a liberação e a venda de uma refinaria de óleo e gás, na verdade de gás natural liquefeito, para um bilionário chinês, o tal do Ye Jianming. Esse Ye Jianming era dono da CEFC China Energy, que até 2014 era uma das 10 maiores empresas da China. Por que eu disse que era? Porque ela decretou falência em 2020, envolta num mundo de corrupção, numa rede gigantesca de corrupção. Ela chegou a ser estatizada num determinado período. O Ye Jianming foi condenado nos Estados Unidos, e eu já expliquei aqui no texto por que às vezes o ato de corrupção acontece fora dos Estados Unidos, mas a pessoa é condenada dentro dos Estados Unidos. O Ye Jianming foi condenado por um tribunal federal americano em 2018 por 7 acusações de suborno e lavagem de dinheiro, justamente por pagar propina para o presidente do Chad, né, o país na África, para conseguir comprar o quê? Também uma refinaria de petróleo. Os dedos chineses na área de petróleo e óleo e gás, que são setores estratégicos no mundo inteiro, são muitas vezes ligados à propina. O próprio, esse Ye Jianming, que de novo, foi o cara de quem o Hunter Biden intermediou, e vocês vão entender por que isso tudo é importante, além de estar vendo as ligações que esse cara tem, esse também foi processado por pagar propina para o ex-secretário do Partido Comunista Chinês da província de Gansu, na China. Tá? Esse é o cara que o Joe Biden estava fazendo negócio intermediando. Vamos para a Ucrânia agora. Tá? Todo mundo lembra 2014, a Revolução Ucraniana, tem até documentário no Netflix, né? Acontece a Revolução Ucraniana e o Hunter Biden é chamado para uma empresa de óleo e gás. De novo, ele não tem experiência nenhuma no setor de óleo e gás. Nenhuma, zero. Esse cara nunca viu um poço de petróleo na vida. Ele não tem nenhuma experiência no setor. Mas foi chamado pela Burisma,
que é a maior produtora de gás natural da Ucrânia. A Ucrânia é um grande produtor de gás natural. Ele foi chamado para Burisma, para o conselho de administração da Burisma. Saláriozinho. Será que vamos ver se alguém no chat quer esse saláriozinho? $50 mil por mês. Aparentemente não era executivo, $50 mil por mês. Grosso modo aí o quê? 250, 300 mil reais por mês. Só para fazer parte de um conselho de administração. Tá? Mais uma bocada do papai. Até que aparece um promotor ucraniano chamado Viktor Shokin, que começou, Shokin, né? Acho que é a pronúncia correta, que começou a investigar a Burisma, que é o nome dessa empresa que o Hunter fazia parte do conselho, por corrupção. E aí pode ser, e isso é muito factível, porque a Ucrânia tem um caso de corrupção muito séria, mas que esse cara estivesse fazendo essa investigação, ou porque achou um caso de corrupção na Ucrânia, na Burisma, ou porque estava extorquindo a empresa. Esse expediente é comum, o brasileiro está acostumado com isso, eu já fui vítima de um agente público te extorquir. No caso, essa extorsão, não sei se a extorsão às vezes pode ser baseada num fato real. Às vezes o cara pode falar, ó, eu tô vendo que você cometeu um crime aqui, me dá uma propina e eu calo a boca, senão eu te processo. Mas eu vou chegar lá. Isso não vem ao caso. Se era real a extorsão ou não, se o caso de propina era real ou não, não é esse o caso. O caso é que o filho do Joe Biden trabalhava no conselho de administração dessa empresa, o promotor aparece, e o Joe Biden era o cara responsável nos Estados Unidos por lidar com a política externa em relação à Ucrânia. Bom, já tem um conflito de interesse, né? Você é o responsável por lidar com a política americana na Ucrânia. A Ucrânia está lá num momento de caos revolucionário, né? E o teu filho está no board da maior empresa de óleo e gás. Bom, em maio desse ano, a gente descobriu, né? Porque vazou um áudio por um parlamentar chamado Andrei Derkach, tá? Ou Andriy Derkach, que há evidências de que esse cara seja um colaborador russo, mas ele vazou, interesse lá da Rússia, mas interesse convergente, vazou para o Rudolph Giuliani, que é o advogado do Donald Trump, foi prefeito de Nova York, foi promotor de Nova York, advogado do Donald Trump, áudio de uma conversa do Joe Biden e do presidente Poroshenko da Ucrânia, que era o então presidente da Ucrânia, áudios feitos pelo Poroshenko. Poroshenko estava gravando o Joe Biden. Onde o Joe dá um ultimato para o presidente da Ucrânia, falando o seguinte. Lembra, o Poroshenko estava precisando desesperadamente de dinheiro. Caos revolucionário, problemas com a Rússia na Crimeia. E os Estados Unidos, obviamente, precisando apoiar o seu aliado, a Ucrânia, aliado americano, em antagonismo com a Rússia. O Joe Biden vai lá e faz um ultimato para o presidente da Ucrânia dizendo o seguinte, olha, ou você demite esse promotor que está investigando meu filho, ou eu não vou te dar os $2 bilhões de ajuda que eu te prometi. Essa maneira do Joe Biden de lidar, não sei se o brasileiro reconheceu do debate, é o mesmo negócio, ó, toma aqui um dinheirinho e se você não fizer o que eu quero, creu. Foi exatamente o que ele ameaçou fazer com o Brasil no caso da Amazônia. Tá gravado. Esse áudio, tá no YouTube, qualquer um que quiser entra no YouTube, digita lá Joe Biden, Poroshenko, vai lá e vai encontrar o áudio. A transcrição tá na internet também. Tem uma hora que o Poroshenko ainda vira e fala assim para ele no áudio. Mas você não tem esse poder como vice-presidente de me dar esse ultimato. Aí o Joe Biden se gabe e fala assim, se você acha que eu não tenho esse poder, liga pro presidente, pro Obama, e vê se ele não tá alinhado comigo. O Joe Biden tem vídeo dele. Tem vídeo dele se gabando politicamente desse feito, de ter dado esse ultimato para demitir esse promotor. E no lugar, no mesmo áudio, diz para o Joe Biden que um outro promotor chamado Yuri Lutsenko
ia ser colocado no lugar. O que acontece? O Yuri Lutsenko, no ano passado, disse que o Hunter não tinha violado nenhuma lei da Ucrânia. Mas isso não é importante. O importante não é se o Hunter Biden cometeu algum crime lá ou não. Isso é absolutamente irrelevante. O relevante nessa história é ver o vice-presidente dos Estados Unidos dobrando os interesses do país para atender uma tretazinha da empresa que o filho dele trabalhava. E a gente vai ver que isso ficou bastante evidenciado. Por quê? Até agora, o Joe Biden falou que declarou publicamente em vários lugares que nunca tinha sequer falado sobre os negócios do filho com ele e que não conhecia ninguém da Burisma, que era essa empresa que o Hunter Biden trabalhava lá como lobista, né? No conselho de administração. Bom, no último dia 14, semana passada, o jornal americano New York Post, e aí as pessoas precisam entender, porque o brasileiro, como os correspondentes internacionais brasileiros só leem o New York Times e o Washington Post, de vez em quando, assim, o Wall Street Journal e o USA Today, o brasileiro não sabe o que é New York Post. New York Post é um jornal, foi fundado em 1801. 1801. Tem 220 anos, 219 anos. É o 7º maior jornal dos Estados Unidos. É de propriedade, o dono é o Rupert Murdoch, que é o mesmo cara que é dono da Fox News. Tá? Então, esse jornal, o New York Post, no dia 14, lançou uma reportagem absolutamente bombástica. Eles chamaram aqui de The Smoking Gun. Né? Smoking Gun é um jargão, é a arma que está saindo a fumacinha. É uma expressão aqui que diz que quando você acha o smoking gun, é que você achou a arma do crime, achou a arma que ela tá tão fresca que tá até saindo a fumacinha. É meio que uma prova cabal. Em bom português é o batom na cueca. Tradução para o português brasileiro. Tá? Então o New York Post, o que aconteceu? O New York Post conseguiu acesso ao conteúdo de um laptop que aparentemente foi do Hunter Biden. Era um MacBook. Claro, né? O pessoal de esquerda só usa MacBook, pô. Não é isso? O Hunter Biden mandou o MacBook dele para assistência técnica. E aí o dono, na minha opinião, numa violação clara da privacidade do Hunter Biden, problema lá do dono, mas sei lá por que os motivos ele estava fuçando os e-mails do Hunter, mas ele viu aquele conteúdo, que eu vou descrever daqui a pouco, e mandou esse conteúdo para o FBI. Que não fez nada, esse é o título acho que foi esse o título da reportagem que o Ítalo estava lendo, mas o FBI não fez nada com o conteúdo, e agora estão investigando por que o FBI não fez nada com o conteúdo. O que dizia? Bom, aí o que aconteceu? O dono da assistência pegou o conteúdo do notebook, ele tinha feito uma cópia, e ele falou, pô, o FBI não fez nada com esse troço. O que está acontecendo? Tem um crime claro aqui acontecendo, e o FBI não fez nada, não é possível que não vai fazer nada. Repara, o homem comum, com razão ou não, o homem comum se revoltando contra as falcatruas acontecendo pelo status quo, pelo establishment, pelos membros do poder, e o Deep State, o FBI, mais uma do FBI, jogando tudo para debaixo do tapete. Então o cara pega e fala, pô, ninguém fez nada, vou mandar pro advogado do Donald Trump para ver se ele faz alguma coisa. E o Giuliani foi lá e vazou pro New York Post. Na reportagem, o que tem? E-mails de 2014 mostravam um executivo da Burisma, essa empresa, o número 3 lá de importância, agradecendo ao Hunter por ter apresentado o pai a ele numa reunião em Washington. Veja. Ué, Joe Biden diz que não conhecia ninguém na Burisma, que nunca falou com o filho sobre o trabalho dele no exterior. E tem um e-mail do cara falando assim, pô, brigadão por me apresentar teu pai, pô, foi uma honra, muito obrigado, pô, quero estar junto de novo. Ué, então o Hunter Biden está favorecendo, tem uma prova agora por e-mail, de que o Hunter Biden está favorecendo, de que o Joe Biden, perdão, está favorecendo a empresa do filho, e que o Hunter estava fazendo a intermediação para apresentar trabalho de lobista, né? Bom, já tinha uma empresa de lobby. Em um outro e-mail,
e esse é muito interessante, o executivo da Burisma, um outro executivo, diz que o fundador da empresa está sendo extorquido pelo promotor, que eu mencionei ali agora há pouco. Veja, evidências da extorsão, né? A mensagem, ela tem um trecho que eu vou ler aqui para vocês. Nós precisamos urgentemente do seu conselho sobre como podemos usar a sua influência para enviar uma mensagem / sinal para parar esta ação que nós consideramos politicamente motivada. Alguns meses depois, Joe Biden faz pressão e o promotor é demitido. Veja, não faz diferença se a ação era motivada, se a empresa cometeu corrupção ou não, se o Hunter Biden... O que importa é que não tem mais dúvida que o Joe Biden usou a posição de vice-presidente para defender os interesses da empresa do filho, colocando em risco os interesses americanos com um aliado que estava sendo invadido pela Rússia e precisava desesperadamente de dinheiro. Imediatamente, e aí, bom, bomba, parou a internet, todo mundo só começou a falar nisso. Uma bomba. Então, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos desvirtuou os interesses americanos para agir no enriquecimento da família dele. Sai essa bomba, o que acontece? Pânico nas redes sociais. E aí o Twitter e o Facebook tomam uma ação sem precedentes na história da internet. Os dois conjuntamente, há 3 semanas da eleição, não só bloqueiam a publicação, eu tentei postar e não consegui, porque eles diziam, esse post é falso, não pode ser publicado. Veja o nível de loucura. Vejam o nível de loucura. O Twitter e o Facebook passam a determinar o que vai ou não ser publicado e o que é possivelmente verdadeiro ou não. Há 3 semanas da eleição, eles vão, além de bloquearem a notícia para proteger o Joe Biden, eles suspendem todas as contas que tinham publicado a notícia. Inclusive a da secretária de imprensa da Casa Branca. E o da própria campanha do Donald Trump. É claro que a campanha entrou com uma ação na justiça dizendo que isso está violando as leis de eleição justa e que isso configura uma ajuda velada, uma contribuição de campanha velada, que é crime, à campanha do Joe Biden. Né? A alegação do Twitter e do Facebook, acreditem, era de que as informações tinham sido objeto de vazamento de hackers. Não é verdade. Eu já expliquei para vocês. Mas até o Glenn Greenwald, o Verdevaldo, entrou dando pancada no Twitter e no Facebook, dizendo, pô, peraí, metade da minha vida como jornalista foi vazando informações obtidas por hacker. E vocês nunca proibiram isso? O que é isso? Quem são vocês para dizer isso? No final, aí eles diziam que a informação não era confirmada. Quem disse? De acordo com quem? Quem são o Facebook e o Twitter para confirmar a informação ou não? No final, múltiplas fontes obtiveram acesso ao material, incluindo a Fox News e a One American News, aliás, onde eu estava dando entrevista na semana passada, e confirmaram a veracidade. Na verdade, um outro e-mail foi obtido pela Fox News com o Giuliani, que inclui, olha só vocês aí, por isso que o círculo todo se fecha em relação à China também. Uma discussão de pacotes de remuneração para 6 pessoas em um acordo comercial com a empresa de energia chinesa. O e-mail dizia que o Hunter Biden seria o presidente ou vice-presidente da empresa, dependendo de um acordo com a CFC. CFC China é a empresa que eu expliquei para vocês lá atrás. A empresa que faliu, cujo presidente foi, enfim, estava envolvido em, e que era uma das maiores empresas da China. O laptop também tem, de novo, no campo pessoal, e esses não vale a pena divulgar, mas tem imagens para não dizer que era o Hunter Biden. O Hunter Biden tem imagens dele chapado de maconha, imagens dele fumando crack, fazendo sexo, tem vídeos explícitos dele fazendo sexo e tudo mais.
Bom, o Twitter e o Facebook voltaram atrás depois de 2 ou 3 dias, em uma enxurrada de crítica, a ponto do Lindsey Graham, que é o chefe, né, o presidente do Comitê Judiciário do Senado, dizer que a missão de vida dele, caso seja reeleito, e ele deve ser reeleito, vai ser tirar as proteções legais que as empresas de tecnologia têm para eles não poderem mais fazer esse tipo de coisa ou sofrerem consequências legais caso façam esse tipo de coisa, que é um assunto cabeludíssimo que eu já abordei aqui, tem vídeo no meu canal a respeito, mas não dá para a gente entrar aqui agora. Mas o Twitter ainda mantém que só vai desbloquear o Twitter, a conta do Twitter do New York Post, que é esse jornal que fez essa, se eles apagarem os posts relativos ao Hunter Biden. Bom, o Biden está sem ação, a imprensa passou uma semana acobertando, fingindo que não viu, e é isso que eu falo, e que o Caio Blinder disse que eu tinha que ser internado, sobre o manto de invisibilidade que a imprensa dá, passando pano. O pessoal diz que o Terça Livre passa pano pro Bolsonaro. Porra, pelo amor de Deus, estão passando pano para esquema bilionário, estão passando pano pro líder do cara que quer ser o líder do mundo livre, fazendo, sujeitando a política externa dos Estados Unidos aos interesses comerciais do filho. O Ronaldinho dos negócios dele, se é que o brasileiro lembra dessa referência. Hoje aí a imprensa passou agora, a imprensa está dizendo o seguinte, que isso tudo é apesar da velocidade dos e-mails, apesar do conteúdo do laptop, você tem tudo. Apesar de tudo isso, a imprensa americana está dizendo, e a brasileira, se não está dizendo, vai começar a dizer daqui a pouco, ou eles vão fingir que o assunto não existiu, que é isso que eles fazem. Eles estão dizendo que é uma campanha de difamação russa contra o Joe Biden. De novo, eles vieram com esse negócio de Rússia de novo. O Donald Trump hoje foi muito duro, eu estava assistindo ao vivo, foi muito duro no Arizona. Uma repórter, ele vira e chama o Joe Biden, ele fala, o Joe Biden é um criminoso. E a repórter fala, mas você tá chamando o Joe Biden de criminoso? Ele falou, e tô chamando você também é uma criminosa. Ou um criminoso, não dava para ver se era um repórter ou uma repórter. Você também é uma criminosa, porque se recusam a publicar e estão acobertando. Estão acobertando crime, então são criminosos. O Donald Trump foi muito duro. O FBI, como é padrão, se recusa a confirmar se tem uma investigação em curso ou não. É normal, né? O FBI nunca diz se tem uma investigação de curso. E o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado segue com uma investigação. Peço perdão se eu tomei o bloco inteiro, mas era um assunto longo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai emendar o primeiro e o segundo bloco sem pausa. A gente vai diretão até dar 1 hora de programa, tá? Então vamos Bom, obrigado, Paulo. Foi elucidativo. Por enquanto, essa é só uma parte, né? Ainda temos que falar um pouquinho sobre a questão da pedofilia, certo? A gente não sabe a extensão do conteúdo. A gente só sabe o conteúdo já divulgado. Tem a questão da pedofilia, a questão do sex ring, né? Como é que se chama? Essa rede de tráfico. Tráfico humano, né? Rede de tráfico humano. Também é uma questão cabeludíssima. Enfim, tudo que eu estou trazendo aqui, e isso é importante, são informações confirmadas, não tem teoria da conspiração, não tem QAnon, não tem fofoquinha sobre a vida privada de ninguém. As informações que estão aqui são públicas. Se você for lá, joga lá o que é a CFC China, vai lá e procura o nome da Burisma, vai lá e procura quem é o Yuri Lutsenko, vai lá e procura o áudio do Joe Biden com Poroshenko, vai lá e procura quem é a Helena Baturina, vai lá e procura BHR Partners do Hunter Biden, tudo vai ver quem é o Ye Jianmin. Tudo isso são informações. Vai ver quem é a Sinopec. Todas essas informações são informações públicas
Tem muita coisa de Wikipedia. Só que ninguém senta para fazer um compilado e falar o seguinte: olha, esse é o estado da questão. Agora a gente pode começar a discutir o resto. Esse é o Hunter Biden. E essa foi a conduta do Joe Biden. Porque assim, o Hunter Biden podia ser um tremendo de um pilantra. Ele podia ser o maior pilantra do mundo. Joe Biden não tem nada com isso, né? Eu não me lembro agora qual o versículo bíblico, acho que é Eclesiastes, que diz que os pecados do pai não recaem sobre o filho e os pecados do filho não recaem sobre o pai, né? Então, nem os méritos. Agora, no momento em que o Joe Biden se utiliza da sua posição como vice-presidente dos Estados Unidos e responsável pela política externa para dobrar os interesses americanos aos interesses chineses e aos interesses de uma empresa ucraniana, aí o negócio fica sério. Perfeitamente. Souza Puda, tem algum comentário a fazer? Ítalo, bom, a história... É muita coisa. Primeiro, é um assunto complexo. Mas foi uma narrativa interessante, foi extremamente interessante. Mas não é só isso. A mim me parece o seguinte, é o que diz o Paulo, quer dizer, enquanto os crimes fossem apenas do Hunter Biden, ou seja, do filho do Joe Biden, já seria sempre estranho, né, que o pai acabasse não sabendo de crimes dessa magnitude. Mas, enfim. Mas quando nós vemos que o próprio Joe Biden acobertou, e não só acobertou, ele mentiu dizendo que não tinha nada a ver com isso, e não é bem assim, né? Mas existe um outro... Porque quando o Trump falou sobre isso no debate, e o moderador Chris Wallace, o bundão que foi, simplesmente se recusou a deixar o Joe Biden responder, falou para o Trump parar de interromper, e livrou o Joe Biden da resposta. Mas o Joe Biden começou nessa de isso aí já foi provado que é tudo falso. Come on, man! Ele que é uma coisa que ele faz sempre. Isso aí já foi provado que é falso, você é um palhaço, não sei o quê. Não tem nada falso. Parece também, Paulo, é o seguinte, é que, por exemplo, nessa questão toda das empresas de gás e petróleo da China, aí já estão envolvidos interesses muito grandes, inclusive dos Estados Unidos, né? E interesses geopolíticos, e você vê que eles ficaram operando para interesses chineses, porque sabe perfeitamente que a venda de refinaria, que é um setor estratégico para empresas chinesas. Exatamente. Então, quer dizer, se alguém acha que há realmente empresas privadas na China, essas empresas de gás e petróleo, evidentemente, têm uma mão forte, uma vigilância forte do Comitê Central do Partido Comunista, etc. Bom, então, a coisa toma uma amplitude muito maior, porque então aí passa a ser a conexão chinesa, né? Ou seja, são operações internacionais com crimes, né, de subornos, de corrupção, etc., mas que envolvem interesses estratégicos dos Estados Unidos na relação com a China. Bom, eu avalio que isso, do ponto de vista da política, é uma verdadeira bomba atômica. Eu não sei, inclusive parece que o Joe Biden suspendeu os compromissos dele por, não sei, por 2 ou 3 dias, o que chama a atenção. Exatamente. E o Giuliani, pelo que eu vi, também disse que haveria muito mais sujeira a sair à luz do dia, que haveria muito mais coisa a sair à luz do dia. Mas só isso são crimes, mas crimes de Estado, porque o sujeito era vice-presidente da República, afinal de contas, ele não era um agente de terceiro escalão do Estado americano. Não, sujeitar a política externa do país a interesses que não sejam os interesses nacionais configura crime de traição. Claro. E qual que é a pena para isso? Pode ser até... Não vai acontecer, mas deveria ser. Claro. Joe Biden traiu o país. Traiu. Veja,
O caso da Ucrânia é muito simbólico, né? Não sei se vocês lembram, mas o impeachment, eu até mandei uma mensagem pro Alan outro dia que ele estava falando no ar que no boletim fez uma confusão de que o Trump estava sendo impeachmentado pelo tal do conluio com a Rússia. Não, não era. O impeachment que foi aberto contra o Donald Trump foi porque ele inventaram um negócio de que ele, numa suposta ligação, tinha para o presidente novo da Ucrânia, o Zelensky, dito que ele só daria o dinheiro da ajuda financeira e militar para a Ucrânia caso eles continuassem com a investigação, inclusive a respeito do negócio do filho do Joe Biden. Essa era a história, e disseram, você está subvertendo a política americana internacional para o interesse pessoal. Essa era a alegação. No final descobriram que era uma grande mentira, que o Trump inclusive liberou os recursos. No caso, a gente tem em fita é coisa de velho, né? Em áudio gravado, o Joe Biden extorquindo com dinheiro americano o presidente da Ucrânia. A Ucrânia que acabou invadida pela Rússia, gente. Então, assim, claro que é interesse americano ajudar a Ucrânia. A Ucrânia é um aliado americano. E aí agora os áudios mostrando que... Os áudios não, os e-mails mostrando que teve reunião do Hunter Biden com o dirigente da empresa, que os caras pediram ajuda pro Hunter para usar a influência dele. Tá tudo aí, pô. Não tem mais nada. Alguém, rapidamente aqui, acharam o versículo é Ezequiel. Eu falei Eclesiastes, mas não é Ezequiel. Alguém até botou o versículo aqui, mas eu perdi. Sobre os pecados do filho não caírem sobre o pai. Alguém perguntando aqui se o Obama pode ser implicado. Não estamos ainda na época do superchat, mas e nem foi superchat, mas essa é uma pergunta recorrente, né? O que vai acontecer, etc. Ninguém sabe. Justamente, eu já vai pro gancho do próximo tema que eu queria pedir para você comentar, Paulo, que é o seguinte, bom, sempre, né, acho que já até clichê já essa minha pergunta aqui, talvez você traz uma notícia, eu pergunto, tá, mas qual que é o efeito disso para as eleições, né? Diga lá. Eu acho que nesse caso, Ítalo, é claro que isso é muito difícil de ser mensurado. Isso pode influenciar, por exemplo, o conforto de que alguns democratas tenham para ir votar no Joe Biden. Porque a eleição aqui, o voto é facultativo, né? Então o cara tem que estar disposto a sair de casa para ir votar. Então pode ser que reduza o entusiasmo em torno do Joe Biden. A gente até combinou de falar um pouco sobre pesquisa, né? Não sei se a gente vai acabar falando em algum bloco. Mas o entusiasmo pode ser reduzido. O que pegou muito mal mesmo, muito mal nessa história, foi a conduta do Facebook e do Twitter. Isso chocou as pessoas. As pessoas de um modo geral, como a gente sabe no Brasil, né? A gente ganhou, o Terça Livre cresceu muito quando tentaram censurar o Terça, né? Quanto mais tentam censurar o Terça, mais o Terça cresce. Isso é a mesma coisa. Quanto mais tentam censurar e suprimir a verdade, mais a população vai se revoltando contra esses establishments, contra esses poderosos. Eu acho que a gente do Terça que está com o Alan até hoje com a conta do Twitter bloqueada, se identifica muito, né, com esse tipo de censura. Agora, você imagina quando a censura parte da própria rede. Às vésperas das eleições.